eu quero mais. Pô, você já tem 10 celulares, eu quero mais. Eu quero pegar mais. Quero mais comida. Ah, mas já... Exato. Pô, você vai explodir, mano. Vai morrer. Não, eu quero mais, eu quero mais. Então, para não entrar nesse problema, porque se a galera ficar eu quero mais, você vai ter que ter uma produção, crescimento infinito. E não tem recurso físico no planeta Terra para isso, né? Existe uma limitação. Então, a ideia é o seguinte, a gente tem que impor um limite. E esse limite é um crédito para você consumir. Só que aí você pode imaginar, já sei, Daniel, eles vão estabelecer a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, eles vão distribuir uma quantidade de dinheiro digital para a galera por mês e o cara consome só aquela quantidade. Não é isso, cara. Nessa entrevista recente, Elon Musk, ele confirmou o que eu tenho falado há muito tempo. Eles vão substituir o dinheiro não pelo dinheiro digital, mas pela energia. Ele acabou de falar isso. Tudo vai ser medido por energia. Ou seja, quanto de energia foi gasta para fabricar o celular? Você vai ter que usar o teu crédito equivalente a isso. Sim. Só que o problema é que esse negócio de crédito, todo mundo recebe o mesmo crédito, homens e mulheres, casados ou solteiros. Criança não, né? Menor de 25 anos recebe só um pedacinho, uma esmolazinha, uma mesadinha. E esse crédito de energia, ele é não acumulável, ele tem prazo de validade, ele é intransferível, você não pode passar para ninguém nem pegar de ninguém, então não tem comércio. Ele não pode gerar juros, render juros. Aí você fala, pô, irmão, você tá achatando a sociedade. Você tá obrigando o cara a só consumir tanto por mês e ele não pode acumular. Não tem ascensão social. Não tem, assim, recompensa pelo esforço. Trabalhei mais, ganhei mais. Então, quando o Elon Musk ele começa a falar que o dinheiro vai ser substituído pela energia, isso aqui é um dos grandes segredos dessa elite aí global. Os caras estão programando um sistema que todo mundo vai ficar acomodado num certo conforto, mas vai ficar preso num sistema do qual ele não vai conseguir sair de jeito nenhum. Porque esse sistema parte do princípio que ninguém mais do povão vai ter acesso aos meios de produção. Você não vai poder ter a fábrica que fabrica o robô, a empresa que fabrica a inteligência artificial, a terra que gera os alimentos. Isso vai ser tudo propriedade da elite tecnocrática. Então, por que eu já tinha manjado isso antes? Porque quando você descobre que o avô materno do Elon Musk, o Joshua Haldeman, era desse grupo da tecnocracia, os caras já pregavam isso nos anos 30. E o avô dele, materno, foi preso por causa disso. Porque os caras perceberam que essa era uma história bonita, que todo mundo vai ter um certo conforto, que não vai ter dinheiro, portanto não vai ter crise econômica. Eles tinham passado o trauma da crise de 29, mas vai ter ali um grande problema. Você vai substituir a democracia representativa por uma aristocracia oligárquica tirânica. Porque essa elite tecnocrática, tecnológica, parte do princípio que o povão é burro. E o povão não toma parte nas decisões de alocação de recursos, de mudança na estrutura. Então, quando nessa entrevista mais recente agora, foi no último dia 30 de novembro, o Elon Musk ele fala o dinheiro vai ser substituído por energia, ele deu uma deixa do que esses caras estão programando. Cara, qual é a diferença? Até onde vai o comunismo e onde ela pega uma divergência? Então, é porque o comunismo seria o final de um processo. O processo começa com o capitalismo, o modo de produção capitalista, segundo Marx, né? Porque Marx era um determinista, né? Porque ele acreditava que era inevitável a evolução do capitalismo para o socialismo e do socialismo para o comunismo. Ele achava que isso não poderia ser impedido. Então ele tinha uma visão ao mesmo tempo positivista, de que as coisas vão melhorando com o tempo, né? Essa questão da ciência também, né? Por isso que ele fala do materialismo científico, ele queria dar um ar de ciência à visão dele. Então, o capitalismo evoluiria naturalmente para o socialismo e depois evoluiria automaticamente para o comunismo. Como é que é isso? Não foi por outro motivo que Marx fez a primeira internacional socialista na Inglaterra, porque a Inglaterra era a economia mais avançada do mundo naquela época. Então, o que ele pensou aqui já está pertinho do socialismo, porque já está muito para frente, evoluído, né? Só que ele já errou de cara, né? Porque
onde a Revolução Socialista acabou ganhando mais força foi em locais que eram muito atrasados ainda, entre aspas, como a Rússia e a China, né? E Cuba, né? Eram lugares assim de camponeses, não era uma indústria, um capitalismo super avançado. Então ele já erra a primeira Internacional Socialista, foi um grande fracasso, né? A galera não quis mudar para o socialismo, inclusive porque teve a briga com os anarquistas e com o pessoal dos sindicatos, né? As trade unions. Então, o capitalismo evoluiria para o socialismo. O que é o socialismo? Começa com a ditadura do proletariado, né? O proletariado tomando poder numa revolução, né? Marx fala no final do Manifesto do Partido Comunista, ele fala: nós comunistas não temos o desejo de esconder nossas reais intenções, que só pode ser atingidas com a derrubada violenta da ordem social vigente. Então, esse é o processo para você fazer o catalisador estabelecer a nova ordem. Você virar do capitalismo para o socialismo. Então o socialismo começa com uma ditadura do proletariado, o proletariado assumindo o poder, tomando conta dos meios de produção, assumindo toda a infraestrutura e iniciando esse processo de equalização da sociedade, até que no final, né, nessa utopia, né, comunista, não houvesse mais sociedade, né, seria uma sociedade sem classe. Eu falei, não houvesse mais sociedade, não houvesse mais classe. Sociedade sem classe, sem propriedade privada, tudo em comum, como se fosse... É uma teoria quase que primitivista, né? Aldeia, né? É tipo voltar a uma aldeia em que todo mundo é comum, inclusive a mulher, né? Tu quer pegar a mulher lá, você pega. Não, isso eles não falam. Essa parte eles não gostam muito, tá, né? Mas... Então, assim, no comunismo, qual é a diferença do comunismo pro tecnofeudalismo? É a diferença entre comunismo e feudalismo. No feudalismo tem classe. Não é uma sociedade sem classe. No feudalismo você tem o suzerano, que é dono de tudo, e a multidão de vassalos que não tem nada, mas são felizes porque o suzerano empresta a terra para ele. Protege ele de ameaças externas. Exato. É tipo... Não protege dele mesmo, né? É tipo a máfia, né? Aí, ó, você tem que me dar uma mesada, senão você vai ser assaltado. Não, mas aqui não tem assalto. Quem que vai me assaltar? Não, eu mesmo vou te assaltar se você não pagar. Você não tá entendendo. Você não caiu a ficha. Então, assim, a diferença do comunismo pro tecnofeudalismo é que no papel, porque a gente poderia falar que o socialismo e o tecnofeudalismo são muito parecidos. Porque no socialismo você tem o proletário se transformando em classe dominante. Você ainda tem classes, né? E depois você tem a equalização das classes e a sociedade sem classe. Mas, em tese, segundo os próprios estudiosos teóricos do comunismo, nunca chegou nesse ponto, né? Não conseguiram chegar nesse ponto. Às vezes não conseguiram porque o objetivo não era esse, né? Não era chegar mesmo, depende de você entender de onde vem a história, né? Você vê que é um projeto de elite. Aí um outro livro que é a Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen, Larry Ibrahim, vai explicar que comunismo é coisa de bilionário, né? Sempre foi, sempre. Eles que inventaram, eles que patrocinaram. Até hoje, né? Até hoje. O George Soros da vida, né? Que interessa ele. A concentração de poder e de renda, né? Para ficar mais fácil gerir os recursos e manter o estado de coisa, né? O status quo. Então, essa proposta da tecnocracia, né? Ou tecnofeudalismo, ou neofeudalismo marxista também, que às vezes fica assim, na verdade, o fim da propriedade privada, a extinção do acesso aos meios de produção, o fim do trabalho e o fim do dinheiro por um crédito de energia. Cara, Elon Musk revelou isso na lata. Então é para isso que eles estão trabalhando. Esse é um dos primeiros segredos nefastos da elite global que a galera meio que não entendeu ainda qual é a moral da história, né? E é claro, o que vai trazer essa abundância total?